Mais uma vez, feliz sábado. Muito bem, cantamos que Deus é fiel, né? Deus tem sido fiel. E o título da mensagem de hoje é: Deus precisa da nossa fidelidade? Deus precisa do meu dinheiro? Muito bem. Está dizendo que é melhor ser no café. Então, eu começo essa mensagem com duas histórias reais, certo? Aqui diz que o pastor W.A. Criswell é um pastor que já faleceu, mas ele contava essa história na sua igreja, é uma história real. Um rapaz, né, entrou na igreja e quando conseguiu seu primeiro emprego, ele decidiu ser fiel a Deus, devolver seu dízimo fielmente. Então ele convidou, chamou o pastor, disse: pastor, fiz um propósito com Deus de ser fiel a Ele em tudo, e devolver o dízimo a Deus, e eu quero que o senhor ore para que eu melhore lá no meu emprego, eu ganho muito pouco. Ele só ganhava $40 por semana, e ele trazia todo sábado o seu dízimo de $4. E aí o pastor orou por ele, ele continuou trabalhando, e já há alguns anos ele melhorou, ele foi sendo promovido na sua empresa. E aí, vejam só, alguns anos depois, aquele rapaz, né, já um homem feito, já casado, já trazia $500 de dízimo toda semana para Deus. E aí, depois de um tempo, ele chamou aquele pastor e disse assim: pastor, estou ficando preocupado, porque está sendo muito dinheiro que eu estou trazendo de dízimo. Ora, se ele trazia $500 de dízimo, é porque ele estava ganhando 5 mil. Ele ganhava 40 quando começou a ser fiel, né, alguns anos antes. E agora ele estava ganhando 5 mil. Então ele chamou o pastor e disse: pastor, será que o senhor não podia me liberar daquela promessa de eu trazer o dízimo? Será que eu posso fazer só uma parte disso? Porque está sendo muito dinheiro, $500. Aí o pastor disse: olha, liberar você da promessa eu não posso liberar, mas eu posso orar diferente, eu posso orar para que Deus reduza o seu salário a $40 de novo, porque aí você volta a ser fiel como você era quando ganhava $40, né? Um aviso para nós. E aí você não vai ter nenhum problema para devolver aqueles $4 que você trazia todo sábado. E tem outra história aqui também. Tem a história de um milionário que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, chamado J.D. Rockefeller. Esse Rockefeller foi muito, muito, muito rico. Ele também já faleceu e ele era um cristão verdadeiro. E durante toda a sua vida ele foi um dizimista fiel. E Rockefeller nos ajuda a entender o que pode ter acontecido com aquele jovem, né, que queria ficar desobrigado, tá, no compromisso de ser fiel a Deus. Rockefeller disse assim: eu nunca teria sido capaz de dar o dízimo do primeiro $1 milhão que eu ganhei na vida se eu não tivesse sido fiel no meu primeiro salário. Então, que ele disse que o primeiro salário dele foi $1,50 por semana. Ou seja, ele começou bem jovem, ganhava apenas $1,50 por semana e ele já era fiel. Ou seja, tudo depende da nossa intenção, do nosso coração. Que seja muito, que seja pouco, que nós possamos ter a decisão de sermos fiéis. E a pergunta para mim, para você, para todo mundo é: por que para algumas pessoas é difícil doar o dízimo, devolver o que é de Deus? Vamos para a Bíblia? Vamos para aquela passagem que talvez alguns de vocês, eu espero que alguns de vocês já saibam de cor, mas a palavra de Deus é sempre nova e nós devemos estar buscando Malaquias, profeta Malaquias, antes de Mateus, certo? Malaquias 3, versículo 8. Chega em Mateus, volta aí umas 2 páginas, encontramos Malaquias, o profeta que veio antes de João Batista, né? 400 anos antes de João Batista surgir, batizando lá no Jordão. E Deus mandou Malaquias escrever. Escreva aí, Malaquias. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus?
das ofertas. E ainda Deus diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, irmãos, esse problema de não querer devolver o dízimo, de roubar a Deus, é antiga. Então o povo de Israel já estava sendo infiel a Deus nesse tempo aí. Não é um problema da nossa época, né? Já era um grande problema nos tempos bíblicos. E Deus, Ele mesmo, Ele pergunta e Ele responde em que é que o povo de Deus pode roubar a Deus, nos dízimos e também nas ofertas. Então, mas você pode perguntar assim: Senhor, mas o Senhor não me dá tudo que eu tenho? Não é meu? O salário que eu ganho não é meu? A casa não é minha? A roupa não é minha? O corpo não é meu? Né? Isso não faz o menor sentido, né? O dinheiro que eu ganho pertence a mim, né? E tudo que é meu, não é, o Senhor não me dá, não é meu por direito. Então nós vamos para o Salmo 24, versículo 1. Vamos lá, ver se é nosso mesmo. Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Amém? Olha o que está escrito aí. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Amém. A terra é de Deus, as árvores são de Deus, a produção da terra é de Deus, nós somos de Deus, né? Nós cantamos tantas vezes: somos teus, né? Quer morramos, quer vivamos, quer morramos, somos teus. Então, tudo que está no mundo e os que nele habitam são de Deus. Então, tudo pertence a Deus. Se Deus nos empresta alguma coisa, nós devemos devolver a Ele o que Ele nos pede. Então, quando nós não devolvemos o dízimo e as ofertas do Senhor, nós estamos quebrando o 8º mandamento de sua lei, que diz: não furtarás, não tome o que é do outro. Então, tudo já pertence a Deus. Ele está apenas pedindo que nós devolvamos parte do que já é dele. Então, são palavras muito fortes que Deus usa em Malaquias 3 e 8, mas são verdadeiras. Então, irmãos, nós é que precisamos ser fiéis a Deus, porque Deus é fiel a nós. Deus é dono de tudo e Deus é fiel a nós e tem sido a cada dia. Então, vamos voltar para Malaquias. Vamos voltar aí para Malaquias, irmãos. Viemos em Salmos, confirmamos de que Deus é dono de tudo, Deus é nosso dono, nós somos dele, tudo que Ele coloca em nossas mãos é emprestado, nós prestaremos contas a Ele, da nossa mordomia, da nossa fidelidade. Então nós voltamos agora para o Malaquias capítulo 3. Depois que ele diz que as pessoas que são infiéis são amaldiçoadas com maldição, é uma redundância divina. Com maldição vocês são amaldiçoados, não é por acaso que vocês são amaldiçoados, é com maldição. As pessoas infiéis a Deus são amaldiçoadas com maldição que o Senhor permite que venha. Mas Deus nos faz um convite aí no versículo 10 e uma promessa no versículo 11. Já no versículo 10 já tem promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém, irmãos? Amém. Por vossa causa, porque você é fiel a mim, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo, ou seja, as suas plantações de uvas, não vão ser estéreis, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Então, naquele tempo, as pessoas eram rurais, as pessoas se mantinham da produção rural, ou da agricultura, ou da criação de animais.
maravilhoso. Ele quer que nós o provemos. Veja que Deus maravilhoso que Ele se coloca para que nós o provemos. Não convite especial, me prove nisso, me coloque à prova, seja fiel a mim. E qual será o resultado dessa prova? Ele diz que nós vai nos abençoar. Ele vai abrir as janelas do céu. Houve um tempo atrás que eu publiquei uma foto que eu peguei na internet que era o pôr do sol projetando a luz do sol nas nuvens e tinha assim, um janelão assim na nuvem, um quadrado assim na nuvem. Eu achei maravilhosa aquela foto e eu publiquei e disse que passagem bíblica essa foto lembra vocês? Lembra disso? Acredito que foi na sexta-feira, porque aquela foto me lembrou as janelas do céu que se abrem para a vida de todo aquele que é fiel a Deus. Amém? Então, irmãos, verso 12 também, né? Então, todas as nações nos chamarão felizes, ou na Bíblia de alguns pode dizer bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas olharão para nós e nos chamarão felizes. Aqueles crentes são felizes. Por que Dejaís é tão feliz se falta isso e aquilo na vida dela? Ela é feliz porque ela é fiel a Deus e Deus não deixa faltar o necessário para que a sua fé se fortaleça a cada dia e ela seja encontrada fiel. Amém? Amém. Então a fidelidade gera bênçãos, muito mais bênçãos e proteção de Deus. Então, irmãos, Deus vai nos abençoar de maneira que nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, que é aquilo que nós falamos há pouco tempo na lição da escola sabatina. E Jesus nos diz lá em Mateus 6, 33 e 34, né? Que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que são necessárias à nossa vida nos serão acrescentadas. E ele diz, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, no versículo 34, pois cada dia trará o seu mal, e a nossa vida estará guardada na mão do Deus dos Exércitos. Amém? Deus mal pode esperar para nos abençoar e nos proteger cada dia mais, e com muito mais do que nós imaginamos. Ele quer partilhar suas bênçãos conosco. Ele anseia por essa nossa experiência prazerosa, para que nós sejamos cada dia mais fiéis a Ele nos dízimos e nas ofertas. Amém? Então, irmãos, o convite de hoje é para que nós olhemos para o que temos em nossas mãos. Essa mensagem não é só para os adultos, é para as crianças também. Os adultos olham para o seu salário e as crianças podem olhar, quem sabe, para aquele dinheirinho que sua mãe lhe dá para você gastar com lanche, com alguma coisa na escola. Aquilo é seu. Você pode comprar alguma coisa mais cara ou mais barata, pode não comprar, né? Nós vemos, tem um testemunho maravilhoso do Prova e Ver, que nós vemos que um menino queria distribuir livros missionários para os coleguinhas da escola e para os professores. E ele começou a juntar o dinheiro do lanche. Ele fez jejum de lanche durante alguns meses. Todo dia a mãe dele dava, foi na Bolívia, né? O irmão adventista da Bolívia. E quando o pastor foi entregar as caixas de livros, chamava irmão fulano de tal, uma caixa de livro. O irmão vinha receber sua caixa de livros. Irmão fulano de tal, 2 caixas de livros. Parabéns, irmão. O irmão vinha receber as 2 caixas de livros. Ele dizia, irmão Ezequiel, irmão Ezequiel, 4 caixas de livros. Meu Deus, quem será irmão Ezequiel? O irmãozinho vinha do tamanho de Jair, só você ficar perto do pastor, eu fico assim, sentar. Eu estou chamando o irmão Ezequiel, comprou 4 caixas de livros. E aquele meninozinho vinha de novo. E o pastor disse, pode sentar, meu filho, agora eu estou chamando o irmão Ezequiel. Comprou 4 caixas de livros. O irmão Ezequiel era aquele menino. Ele foi juntando, porque nós sabemos que os livros missionários custam R$1. Ninguém dá mais R$1 ao menino. No mínimo é 2, é 5. E o menino foi guardando e comprou. Eu fiz isso para comprar minha lição de escola sabatina. Foi? Quando você era adolescente? Aí disse que não ia comprar minha lição, tinha que me virar, tinha que comprar. Eu estava muito doente para comprar. Então, meninos, assim como o apelo para os adultos, olhe para o seu salário e tenha consciência. É Deus que está providenciando esse salário para você. É Deus que está cuidando da sua vida. Para os adolescentes e as crianças também, quando você recebe aquele dinheirinho para você lanchar, ninguém está pedindo para você deixar de lanchar, mas seja fiel a Deus. Pergunte quanto é o dízimo, tire uma oferta para o Senhor e Deus cuidará de você
recebemos algum dinheiro que nós não esperávamos, como foi esse caso do Jaef, como foi aquele caso que a mamãe já contou, que ela estava no hospital e herdou uma parte da herança da casa que o vovô tinha. Né? No momento que ela estava aperreada, chegou aquele dinheiro para ela, deu certinho para devolver o dízimo, não foi que pagar o cartão, que era o que estava deixando a gente aperreada. Então resolvemos tudo. Às vezes é difícil explicar essas bênçãos, mas nós sabemos que Deus pode fazer acontecer e Ele tem feito acontecer em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então, cada um de nós temos nossas lutas, mas Deus, Ele faz tudo ser possível. Amém? Amém? Não é que fique fácil, é porque é possível. A salvação nós já temos, a certeza da vida eterna nós já temos. Deus é fiel a nós. Nós já temos um amigo que ressuscita mortos. O que mais nós queremos? O convite de hoje é: ponha Deus à prova, pois Deus não precisa da nossa fidelidade, é nós que precisamos ser fiéis a esse Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar de novo o mesmo hino, vamos cantar de novo esse hino e meditar nessas palavras. Deus é fiel a nós. Nós não merecemos que Ele seja fiel a nós, mas Ele é. Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia para nós. Então sejamos fiéis a esse Deus e nada nos